Então vamos dar início a mais uma reunião de estudo do Evangelho. Neste momento, agradecer ao Pai Maior pela bênção concedida a cada um de nós, encarnados, e também pelos irmãos desencarnados, que possamos cada vez mais rogar paz no universo, principalmente entre os irmãos russos e ucranianos, e pedir ao Mestre Jesus que nos oriente na noite de hoje, através do estudo do Evangelho, com a mensagem que nesta noite vamos ouvir. Irmã Letícia de Jesus Caldas, trazendo o tema do capítulo 5, Justiça das Aflições. Que a tua luz, Mestre Jesus, ampare a todos no aniversário do livro e nos fortaleça sempre. Amém. Que a tua misericórdia ampare a todos os irmãos, levando luz, amor, por hoje e sempre, que assim seja. Então, noite, aproveitando para falar dos 165 anos do Livro dos Espíritos, codificado por Allan Kardec, em 1857, em 18 de abril, hoje de 2022, são 165 anos de trajetória, trazendo essa bênção para que possamos tirar todas as dúvidas a respeito da nossa trajetória no mundo em que vivemos. Só temos a agradecer a todos os colaboradores espirituais por essa bênção oferecida a todos nós. Muita paz. É com você, Letícia. Boa noite. Como Adalberto já falou, hoje é o capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos, justiça das aflições. Mas antes eu vou ler aqui o número 1, 2, que diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. São Mateus, capítulo 5, versículo 4, 6 e 10. Número 2, vós sois bem-aventurados, vós que sois pobres, porque o reino dos céus é para vós. Vós sois bem-aventurados, vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Vós sois felizes, vós que agora chorais, porque rireis. São Lucas, capítulo 6, versículo 20 e 21. E nós vamos à nossa leitura de hoje. Justiça das aflições. As compensações que Jesus promete aos aflitos da terra não podem ocorrer senão na vida futura. Sem a certeza do futuro, essas máximas seriam contrassenso. Bem mais seriam um engodo, mesmo com essa certeza. Mesmo com essa certeza, eu até perdi com esse barulho aí. Massa seria contrassenso. Bem mais seria um engodo. Mesmo com essa certeza, compreende-se dificilmente a utilidade de sofrer para ser feliz. Diz para ter mais mérito. Mas então, pergunta-se, por que uns sofrem mais do que os outros? Por que uns nascem na miséria e outros na opulência, sem nada terem feito para justificar essa posição? Porque para uns nada dá certo, enquanto que para outros tudo parece sorrir. Mas o que compreende menos ainda é ver os bens e os males tão desigualmente repartidos entre os vícios e a virtude,
ver os homens virtuosos sofrerem ao lado dos maus, que prosperam. A fé no futuro pode consolar e levar paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Na verdade, é assim, todos nós já nos perguntamos isso, né? Por que da diferença social, por que de um viver na linguagem popular tanta miséria, enquanto que o outro, apesar de não ser aquela pessoa que torce pelo seu semelhante, viver uma vida de sucesso, né? Como nós costumamos dizer. E nós não tínhamos nenhuma resposta até então, passar a estudar a doutrina espírita. E quando hoje nós lemos todo esse questionamento, nós já entendemos. Assim, que na verdade, como diz no dito popular, cada um dá o que tem e cada um tem o que merece. E aí, nós sabemos assim, vivemos em prol de rever as nossas faltas, nossas falhas no passado, e que hoje tivemos a oportunidade de reparar, e na maioria das vezes, muitos dizem que não, mas eu penso dessa forma. Nós chegamos aqui com um propósito de melhoria, Deus não castiga ninguém, Deus não quer ver os filhos sofrerem, mas se nós passamos tudo isso, hoje compreendemos, a partir de estudar a doutrina espírita, que somos nós, causadores de tudo isso. E se temos algo a reparar, é porque em uma outra oportunidade deixamos a desejar. E que hoje ainda deixamos. Né? E é por isso que eu falei que nós tanto temos as reparações do passado, como temos que reparar aquilo que nós, ao invés de subtrair, nós não só somamos, multiplicamos. Porque assim, o Evangelho nos ensinou que quem mais soldado, mais será cobrado. E hoje, mesmo com o conhecimento pouco que tenho, e que alguns ainda têm, mas já conhecemos muita coisa que para nós era desconhecida. E hoje nós sabemos o que nós devemos fazer para que nós nos tornemos melhores, que nós, aquele questionamento dos porquês de diferença social, da fome, da miséria, da questão do lar, de tanta coisa que passamos na vida e que outro tem de sobra, né? E outros têm o necessário e muitos não têm nem o necessário. E a doutrina nos responde assim, com muito conhecimento, quando nos mostra que talvez nós possuímos muito e por falta de ver o nosso próximo como a nós mesmos, por sermos muito gananciosos, por pensar só no material, esquecer de pensar no outro, houve essa necessidade de perder para conseguirmos ganhar depois, a partir dos nossos esforços, do reconhecimento de que devemos mudar. E que, enquanto essa mudança não acontecer, nós vamos sermos testados e vamos viver essas aflições da vida. Porque assim, o que é que nos causa aflição? É ser bom? É ser paciente? É sermos caridosos, amorosos? Com certeza não. O que nos causa aflição é querer ter aquilo que não está ao nosso alcance ainda, que nós ainda não estamos em condição de conseguir. O desamor pelo outro, o ódio. Se nós odiamos, não vamos ficar tranquilos, vamos ficar aflitos.
porque ficamos naquela aflição do ódio, de vingança e de uma série de qualidades contra a lei de Deus, e aí vem as aflições. A ganância do poder também nos deixa aflitos, porque enquanto a gente não consegue, nós estamos ali com aquela aflição, ó, batendo em nossa mente o tempo todo e não conseguimos nos libertar dela. Se nós somos pessoas ciumentas, não só de relacionamento, mas até de uma amizade, aquilo também nos causa aflição. Porque nós ficamos, às vezes, até doentes de tanto querer, é assim, possessivos. Nós queremos tudo para nós. Se Bruno é meu amigo, eu não quero que Bruno seja amigo de Juju. Eu quero que Bruno seja meu amigo. Eu quero que Bruno só ouça o que eu digo. Eu quero que Bruno ouça a minha verdade. Eu sou o detentor da verdade. E que o outro diz, o que Juju diz, não tem nenhuma eficácia. E aí, enquanto eu não conseguir trazer tudo para o meu lado, claro que a aflição vai continuar. E aí, com essa aflição, eu vou perder a oportunidade de viver ou de vivenciar aquilo que seria um bálsamo para a minha evolução espiritual. Eu não vou evoluir. Porque tudo isso vai tomar o espaço de ser melhor. Quando eu digo melhor, não é melhor do que o outro. Vocês estão entendendo a minha colocação. Eu estou dizendo melhor para que eu possa compreender as coisas que vão trazer bons resultados para mim. Se eu fico em um trabalho, eu tenho um trabalho, mas eu me sinto bem levando discórdia para o outro. Aí eu conto uma coisa, porque todo trabalho tem um superior, nós sabemos que o superior é Deus. Mas eu falo a questão de cargos, né? Aí nós temos um superior e temos que respeitar e obedecer de acordo com aquilo que diz que é condizente que façamos. Nós não podemos passar por cima, nós não podemos assim, deixar que as pessoas nos pisem, nos humilhem, apesar de saber que o que nós aprendemos é que os humilhados serão exaltados, mas nós não podemos permitir que as pessoas nos pisem nem mais. Eu, por exemplo, assim, eu acho muito bonito quando eu vejo muita gente comentando tamanha mudança de aceitar tudo, porque já conheceu dentro da doutrina algo que fez pensar assim. Mas, infelizmente, eu ainda não consegui esse patamar, gostaria de ter conseguido. Estou lutando para isso. Mas sou assim, estou assim, muito satisfeita de ter aprendido muito, porque hoje, quando alguém me diz uma coisa, eu não vou afora. Quando alguém me fala uma coisa, não precisa eu ficar, como dizem na linguagem popular, perguntando, né, tirando satisfação daquilo que não me agradou. Eu vou mentalizar tudo aquilo, vou ver como é que eu devo agir, como é que vai ser melhor para mim, e, com certeza, o melhor em determinados momentos é nós não discutirmos assunto que não vai servir para o nosso crescimento, nem moral e nem espiritual. E isso, graças a Deus, e graças a todos os meus amigos de caminhada e a doutrina espírita, principalmente, isso aí eu já aprendi. Eu já aprendi que isso não me leva a nada. Isso eu posso dizer assim, com franqueza, que eu sei que isso não vai me levar a nada. Não adianta. Eu buscar resolver ao meu modo e até acabar dizendo algo que não vai ser bom para mim nem para quem está ouvindo, aí é uma das causas das aflições. Né? Porque quando nós estamos dessa forma,
Nós não vamos ficar satisfeitos. Então temos que viver e entender o que é que Jesus quer de nós, né? E a justiça dele é... Por isso que quando fala em justiça das aflições, a gente fica, na maioria das vezes, assim, sem entender, porque tem pessoas que pensam que Deus, quando eu digo Deus, nós sabemos que o Pai, o Filho e o Espírito Santo é uma só pessoa, e não precisa estar repetindo Deus, Jesus, o Espírito Santo, que nós sabemos, né? E então, assim, nós sabemos que Ele não quer mal de ninguém. Ele não quer que nós nos tornemos essas pessoas impacientes e aflitas. Ele quer que nós sejamos pacientes para que nós consigamos vencer aquilo que em outras épocas, em outras vidas, não foi possível. Né? Porque se fosse, nós não estaríamos aqui. Porque aquele que já conseguiu reparar todas as suas, eu não quero nem dizer os erros, mas que conseguiu reparar todas as suas falhas, ele está invicto. Então ele não precisaria estar mais aqui, a não ser que fosse determinado que ele viesse para ajudar. Era preciso que ele retornasse na questão de ajudar, porque o bem não regride. O bem, ele vai ser sempre o bem. Né? O mal é que nos causa essa empáfia, esse desamor, tudo de ruim que nos acontece nessa questão aí. Mas Deus é amor, Ele é misericórdia, e Ele não é aquele Deus punidor que muito de nós pensávamos. Ele é amor, e Ele não quer que os seus filhos sofram essas aflições, que vivam em discórdia, né? Seria tão bom que nós sempre pudéssemos sorrir, mas sorrir de verdade. Sorrir porque nós estamos bem e estamos querendo, não é mostrar, nós não precisamos mostrar nada, levar para o outro um momento mais de satisfação, que nós estamos satisfeitos e seria até uma forma do outro também buscar, vivenciar uma forma que um dia também pudesse expressar esse sorriso de contentamento e não de sarcasmo. Porque existe, né? Aqueles que o sorriso não é satisfação. É aquele sarcasmo, é de criticar, é de destruir. E isso nos deixa cada vez mais impossibilitados de conhecer, de seguir o verdadeiro caminho. Os vícios também fazem com que nós tenhamos essa aflição. Eu, quando era jovem, não foi muito tempo, mas até já conversei isso no centro, eu fumei um tempinho, mas aquilo às vezes causava aflição, sim. Além, eu não vou falar nem do prejuízo da saúde, que todo mundo sabe. Mas por que aflição? Porque quando eu fumava, eu não queria pedir um cigarro a ninguém. Eu queria ter meu dinheiro para comprar. Então, se eu não tivesse, eu ia ficar assim agoniada e querendo ver, meu Deus, como é que eu vou fazer? Tinha que, às vezes, uma coisa tinha que dividir para outra, porque eu queria fumar, mas eu queria com o meu dinheiro. Então, era uma aflição que causava. O vício também, ele é causador de aflição. Quantos nós vemos por aí que a aflição leva até a morte? Nesses vícios maiores aí que nós sabemos que existem. Porque eles não podendo fazer, se envolvem em coisas indevidas, que não era meu caso, eu cheguei a fumar um cigarro mesmo, na verdade, e foi pouco tempo. Mas tem vícios aí que levam a pessoa à loucura. E tudo isso
causa essa aflição que nos deixa descontentes. E essa falta de estarmos contentes, nós acabamos não influenciando, mas levando para o outro. Porque tem pessoas que não sabem segurar o seu problema. Se tem um problema, eu tenho um problema, eu caí, mas eu caí porque Adalberto me colocou o pé para que eu pudesse tropeçar. Mas não é nada disso. Eu tropecei porque foi necessário que eu tropeçasse. E a gente não tem que fazer pouco caso das coisas, não, é a realidade. É isso que nós estamos aprendendo. Quando, às vezes, eu ria muito com o Adalberto, quando o Adalberto dizia assim, que às vezes era preciso cair para aprender a levantar. Ele falava em outra linguagem, dizendo que o mal é para o nosso crescimento. E eu ficava dizendo assim, meu Deus, como é que o mal vai ser para o nosso crescimento? Mas depois, com o tempo, nós vamos entendendo tudo isso. E é como eu disse, se a gente fizer pouco caso das coisas que nos é dita, das coisas que nós ouvimos, a gente nunca vai aprender. Sabe por quê? Porque nós não estamos tendo humildade para aprender aquilo que está diante de nós, aquilo que nos está sendo dito. Né? Os exemplos que nós estamos vendo, a gente fica sem entender, porque nós não queremos entender. Tem coisa que é nós que não queremos entender. E aí, ainda nesse parágrafo que eu li, diz assim, a fé no futuro pode consolar e levar paciência, mas não explica as anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Foi aquilo que eu falei inicialmente. Se Deus é justo, nada disso que nos acontece não tem o dedo de Deus. Tem o nosso corpo, a nossa mente por inteiro, porque nós que somos causadores. Então, Deus, na sua excelência, ele só quer o nosso bem, tanto que nos deu seu Filho para que ele passasse tudo o que passou para nos servir de exemplo e que nós pudesse perguntar em alguns momentos, se nós estivéssemos no lugar dele, com tudo que ele passou, qual seria a nossa reação? No dia quarta-feira, na escola, nós passamos um filmezinho da Páscoa. Olha, um menino de 6 anos. Aí ele ficou lá ouvindo. Aí ele falou, professora, Ave Maria. Mas Deus que quis deixar isso. Ele quis falar o quê? Que Deus tinha poder e deixou que tudo acontecesse. Só que ele não sabia explicar tudo. Assim, ele falou assim, Deus que quis que acontecesse isso, porque esse Deus é nosso Pai. Eu não ia deixar acontecer nada disso. Aí eu deixei acabar o filme. Depois que acabou, aí eu dei uma explicação a ele dentro daquilo que ele podia entender. Porque se falar tudo ia atropelar o pensamento que ele teve no momento. Porque ele não entender tudo. Então você tem que saber o que você vai falar com a criança nesse momento. Então, porque Deus é bondade, até ele com 6 anos, Deus é amor, é poder. E Jesus, por isso, ele nos deu seu filho, Jesus passou muito. E deixou o exemplo aí para que nós pudéssemos, em algum momento, tem momentos que falta paciência, porque nós ainda somos de carne e osso. Nós ainda somos imperfeitos. Viemos para viver essa imperfeição a vida inteira? Não. Mas nós ainda somos. Não vamos nos endeusar, mas vamos nos sentir felizes, porque somos filhos dele e sermos herdeiros de um pai com tanta bondade, tanta sabedoria, tanta coisa boa para nos oferecer, já é uma grande dádiva. Né? E aí é o que nos impulsiona a seguir em frente.
é ter um Pai de tamanha grandeza, que nos dá tudo. E nós aqui, às vezes, não sabemos receber tudo que nos é dado. Né? E aí eu vou aqui continuar a leitura. Depois que eu ler, eu deixo para vocês se colocar. Nas colocações que nós vamos aprendendo. Eu mesmo gosto muito das pessoas se colocarem, que eu sei que a colocação não é para corrigir o que eu digo, mas é uma complementação daquilo que eu não disse e que com aquilo todos nós vamos aprender. Nós aprendemos a cada dia, a cada segundo. A nossa vida é um verdadeiro aprendizado. Quanto mais nós pensamos que sabemos, ainda precisamos aprender muito. Sabemos que um sabe mais do que o outro, que talvez talvez estuda, compreende mais, mas é assim. Mesmo aquele que compreende mais, ainda tem muito a aprender, porque ainda não é o momento, eu acho, de compreendermos tudo que Deus tem que nos ensinar, porque o homem, ele é muito egoísta. E se ele puder penetrar no segredo do Altíssimo, saber tudo, ele vai achar que não precisa mais de Deus. Né? E nós precisamos muito. E é por isso que ainda precisamos aprender e aprender muito. E aí, dando prosseguimento aqui à leitura, diz: entretanto, desde que se admita Deus, não se pode concebê-lo sem perfeições infinitas. Ele deve ser todo poder, toda justiça, toda bondade, sem que não seria Deus. Se ele não tivesse tudo isso, ele não seria Deus, né? Se Deus é soberanamente bom e justo, não pode agir por capricho, nem por parcialidade. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa. E uma vez que Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis do que cada um deve compenetrar-se bem. Compenetrar-se bem. Deus colocou os homens sobre o caminho dessa causa pelos ensinamentos de Jesus. E hoje, julgando-os bastante maduros para compreendê-lo, ele revelou inteiramente pelo Espiritismo, quer dizer, pela voz dos Espíritos. Então, algumas das coisas que eu comentei, né? Porque Deus é tudo isso aí que eu acabei de ler. Deus é superior, Deus é bondade, é humildade, é amor. E tudo que ele colocou em nosso caminho é para nosso bem, é para o nosso crescimento. E se nas vicissitudes da vida tem uma causa, vamos trabalhar essa causa. Vamos ver. Veja quanto nós somos, felizardos de Deus da oportunidade de nós conhecermos a doutrina espírita. Porque a partir desse conhecimento, nós já mudamos bastante e temos que mudar muito mais. Né? Porque ele arrumou um meio de nos revelar as coisas que seria necessário no momento para a nossa transformação. Porque a gente diz assim, poxa, fulano passou por aqui pelo centro e não ficou. Se outras pessoas passaram e não ficaram. Eles não estavam prontos a compreender isso que eu acabei de falar aqui através da leitura. Eles ainda não compreendiam os ensinamentos de Deus, o que queria dizer, na verdade. E frequentavam outras religiões, com muito respeito a todas as outras religiões, mas talvez não tinham essa explicação. E a doutrina espírita, ela não procura, assim,
rodeios para mostrar a gente o que é bom e o que não é. O que é verdadeiro para que o homem possa ingerir e o que vai fazer o mal para que ele evite fazer isso aí. Então, a doutrina espírita, assim, como nós dizemos, é um livro aberto. Eu costumo dizer assim, eu nunca li a Bíblia, já li algumas coisas, mas a gente sabe que a Bíblia é um livro que só tem ensinamentos bons. O que falta, na verdade, é ser explicado assim por muitos como os livros da codificação nos mostra de forma aberta e que muitas pessoas que já entendem mais nos dão uma explicação coerente daquilo que nós temos que aprender. O que é que está nos fazendo bem? O que é que não está? O que é que está nos fazendo mal? Porque muitas dessas coisas que eu falei aqui, o ciúme, a ganância, isso nos deixa doentes. Mas para estar doente não precisa estar internado, nem estar de cama. Nós ficamos aí atropelando as coisas que só iriam nos fazer bem. E a gente, por estarmos aflitos, não temos tempo de assimilar. A aflição não deixa ninguém assimilar nada, não. A gente fica atropelando uma coisa e outra, querendo conseguir aquilo que nós almejamos mais e esquecemos de analisar o que é para nosso bem. E aí aquilo que nós falamos assim, para que não julguemos o outro, porque nós ainda julgamos as pessoas. Não é só porque o evangelista não deve julgar, não, que julgamos ainda. Né? E então, assim, para que não julguemos o outro de uma forma incoerente, é preciso fazer uma viagem dentro de nós mesmos e ver o que nós ainda precisamos mudar e ver o outro como nós mesmos. O outro também tem sentimentos, o outro também sofre, o outro também pensa em conseguir algo melhor na vida. O melhor para nós hoje é conhecer os mandamentos de Deus. Mas o próprio Deus nos deu a oportunidade também de conseguirmos uma coisa melhor, mesmo aqui no plano material. Foi Deus que deu a oportunidade. Se Deus não me oportunizasse, eu não nasci lendo e escrevendo. Essa oportunidade é Deus que permite. Eu já parto dessa daí. E outras formações, médicos, juízes, advogados, o professor que é o responsável por todas essas outras formações. Ele que deu a oportunidade que o homem pudesse vivenciar tudo isso. Agora, o que é que nós devemos fazer? É saber fazer uso de tudo isso de bom que Deus nos permitiu. Não deixar que as aflições tomem conta de nós e nos impossibilite de um dia podermos ser melhor. Melhor para Deus, melhor para nós e melhor para o outro. Aprendendo a amar, perdoar e ter atitudes coerentes de acordo com aquilo que nós já conseguimos diante dos ensinamentos. Né? Aqui no final do parágrafo, ele diz, eis do que cada um deve se não deve compenetrar-se bem. Deus colocou os homens sobre o caminho dessa causa pelos ensinamentos de Jesus. Por que Jesus? Jesus, eu falei anteriormente, que Jesus passou tudo o que passou, eu ainda falei a história do aluno, para nos deixar esse exemplo. E ele, achando que nós estávamos bastante maduros para compreender as coisas, ele deixou assim, revelou a doutrina para que a partir daí nós pudéssemos conhecer as coisas de uma forma melhor. Né?
Então, como eu falei, as aflições vêm por tudo isso aí, pela ganância, pelo desamor, pelo ciúme, é, pelos vícios e por muito outras coisas que são causadores dessas aflições que nós passamos em nossas vidas. E é assim, queremos entender, quando fala de aflição, claro, queremos, mas é preciso confiarmos mais em Deus para que tiremos conclusões que essas aflições não foi Ele que colocou em nós, e sim nós que buscamos para as nossas vivências. Nós que buscamos tudo isso. Né? Mas para que nós entendamos que nós somos causadores de tudo isso, é preciso que nós busquemos, assim, nos resignar. Né? E se nós nos resignar, nós vamos entender a justiça de Deus. Nós vamos entender que Ele é justo. Né? E que Ele é justo por excelência. E Ele é excelência, sendo mesmo essa excelência tão grande, não nos causaria nenhum mal. Termos certeza da responsabilidade dos nossos atos, tudo isso vai fazer com que nós possamos crescer. Porque, assim, além dessas aflições que eu falei, nós temos aflições no casamento, nós temos aflições no trabalho, nós temos aflições, assim, N aflições que nós, às vezes, não compreendemos a melhor forma de lidarmos. Mas tudo isso tem aflição. Porque o casal, para que ele possa viver bem, ele tem que compreender o outro. Embora não é fácil, não. Não vamos dizer assim que é tão fácil compreender, que tem momentos que o outro também magoa. E compreender aquilo que as pessoas fazem, eu estou falando de casais, que nos deixa aflitos, é muito difícil. Mas a gente pede resignação a Deus para que nós possamos, sabedoria, né? Para que nós possamos sabermos administrar aquela situação. Porque fácil não é. Mas muitos de nós corremos logo para a separação. Ah, não deu, não é assim, e aí eu vou acabar dessa forma porque não vai dar certo, eu não compreendi, e aí deixamos de cumprir uma etapa de nossas vidas. Mas também, assim, quando eu digo a etapa, essas etapas, eu digo assim, quando existe também amor e compreensão, porque aí tem uma parte que as pessoas dizem assim, o que Deus uniu, que é coisa acho que mesmo da Bíblia, né, que o padre fala muito, até nos matrimônios, ele diz o que Deus uniu, o homem não separa. Mas Deus não uniu conflitos, não. O que ele diz, Deus uniu, o que Deus une é o amor, a compreensão, né? É que quando a gente compreende o outro, a gente passa até esse amor, mesmo que não exista, ele passa a acontecer. Porque nós vamos viver ali, um apoiando o outro, compreendendo que ninguém, nós não somos deuses, nós, como eu disse, nós ainda temos muito que nos melhorar e por isso, às vezes, não compreendemos algo que o outro vem nos dizer. E acabamos misturando muito as coisas. E aí corremos imediatamente para o que é mais fácil. Mas se existe amor, se existe compreensão, a coisa vai fluir. E aquele casamento, ele vai perdurar para muito tempo. Tem quantas pessoas tem aí? Eles vivem só de graça? Não, todo mundo tem seus problemas. Mas por compreender, por ter sabedoria em administrar, acabam cumprindo aquilo que Deus nos ensinou. Amar e respeitar uns aos outros. E aí, gente, assim, como eu falei das aflições e muitas coisas que eu compreendi,
dizendo melhor que nós quase sempre somos obreiros e causadores das nossas aflições. Eu vou deixar que vocês possam fazer algumas colocações para que o nosso aprendizado seja maior. Porque, assim, cada um de nós tem uma maneira de interpretarmos e sempre que vem algo é para o nosso aprendizado. Nós ainda temos um tempinho bom para que vocês possam também se colocar. Fique à vontade. Todo mundo, Adalberto, Juju, Rita, Odete, Lia, e todas as Júcia, eu vi Júcia aí, mas ela, não estou vendo, mas sei que ela pode estar por aí também. Eu gosto muito quando ela se coloca, como eu gosto de todos vocês se colocando, né? E aí o espaço agora é de vocês. Então vamos. Isso é muito. A gente ouvir o Evangelho é bom para que as nossas experiências a gente vai acumular mais conhecimentos, fortalecer a nossa fé e fazer com que essa justiça das aflições a gente possa encontrar. Porque Dá muito barulho porque eu estou dentro de um carro. Então a gente possa encontrar. Porque o próprio Jesus nos promete a todos os aflitos da terra a recompensa no futuro. E realmente é essa mensagem, onde todos nós aqui sofremos aflições, mas buscando resignação, ciência, com dedicação, para que possamos, no futuro, ou seja, no mundo espiritual, ter uma morada melhor. Então, vai depender do que a gente fizer aqui na Terra. Então, essa mudança vai acontecendo pouco a pouco, não podemos mudar de uma só vez. Isso aí pode acontecer, mas casos raros. E ele vai ter essa felicidade. Eu estava olhando o capítulo 24, onde tem uma passagem que ele mostra: aquele que quiser ganhar a vida, perdê-la-á. Aí a gente fica analisando, a gente busca, não consegue entender se for ao pé da letra. Mas se a gente buscar esse entendimento do que ele quer dizer, exatamente, quanto mais a gente der vazão a conhecimentos da terra, os benefícios da terra, a gente vai perder essa condição de seguir os ensinamentos de Jesus. Porque tudo aquilo que a gente fica aflito em conseguir, a gente perde no conhecimento espiritual. Então, essas passagens de Jesus, que é muito profunda e ainda temos muitas dificuldades para ele. E, graças ao Evangelho, hoje nós já podemos fazer essa leitura, buscar uma pequena interpretação, porque nós não vamos ainda, nessa condição de provas e expiações, a nossa ação é uma regra, mas jamais vamos deixar de nos esforçar, de fazer o melhor possível nessa existência, para ganharmos esse verdadeiro reino de Deus. Então são muitos ensinamentos, colocações que ele deixou e continua deixando para todos nós. Então aquele que perseverar no caminho encontrará essa mensagem e será abençoado. Tem uma outra passagem também onde ele fala de pobres de espíritos. Então, esse pobre de espírito é exatamente aquele humilde, aquele obediente, aquele perseverante no caminho. Mas, se eu analisar espírito pobre,
é exatamente os homens orgulhosos, com ostentação no bem, eu tenho, eu posso, eu mando, eu faço. Esses são espíritos pobres. Mas os pobres de espíritos são os humildes, os obedientes, o que busca o Evangelho de Jesus. Então, deixar para outros para também fazer as colocações, que isso é muito bom. Boa noite, pessoal. Cheguei um pouco atrasado, viu? Mas o Evangelho é muito bom. É muito bom. Eu estava no Evangelho de Santa Teresinha e a gente começa a conversar e acaba que se estende o papo. Por isso que cheguei atrasada. Estava participando de um outro grupo de Evangelho. E assim, a gente vê que justiça das aflições. Quando, como Letícia falou e enfatizou muito bem, com respeito a todas as outras religiões. O espírita não é melhor do que o católico, o ateu, o umbandista, o evangélico. Não, não é. O espírita só precisa ser melhor do que ele mesmo. Que a busca do espírita é por se melhorar e não para melhorar o outro. Não. Aqui não tem ninguém melhor do que ninguém. Eu sou melhor aqui do que eu mesma. Eu só preciso me melhorar e ficar melhor do que eu mesma. Eu não sou melhor do que nenhum outro. E assim segue, né? Mas com todo respeito a esses nossos irmãos, a doutrina espírita, ela tem, dentro das suas bases, dentro do seu pilar, ela dá a nós espíritas que estudamos os livros da codificação, um rumo que nos diz o seguinte: ela nos diz e nos apresenta um Deus soberanamente bom e justo. Um Deus de amor. Um Deus que é Senhor de amor e não Senhor de guerra. Senhor de paz. Senhor de evolução. E que tece dentro dessa organização magnética dos mundos espirituais, dentro dessa organização dos planetas, de todo o cosmo, há uma cadeia de evolução, onde todos nós, ainda que por mais preguiçosos que sejamos, por mais preguiçosa que eu esteja, eu vou ser induzida, eu vou ser levada a progredir, seja qual for o meu processo, seja qual for o meu tipo de atraso. Ainda assim, eu vou estar caminhando dentro de uma lei de evolução. Nos apresentando Deus dessa forma, pronto. Não tem isso de, oh meu Deus, por que Deus deu a Letícia uma vida boa? Por que Deus deu a Letícia uma vida de alegria? Olha falar para a Letícia como sorrir, a família de Letícia como sorrir. A minha família é uma família desgraçada, eu sou desgraçada e não sei o quê. Não existe isso. Porque a gente entende que Deus não é assim, que ele não fez isso. Isso. Eu posso ser uma pessoa dessa forma, mas isso é uma aptidão minha. Eu é que vejo esse mundo roxo, esse mundo cor de cinza. Isso é meu. Ele não deu a Letícia mais do que deu a mim, porque aí seria um pai seletivo. E ele não é seletivo. É energia criadora. Cria incessantemente. E se cria é porque percebe que tudo se encaminha, que o universo é movimento contínuo, é um fluxo que não para. Então, nada nem ninguém tem mais do que o outro, não. Nascemos e somos conduzidos à evolução. Partindo daí, cada um que caminhe de acordo com as suas pernas. E ele dá pernas a todo mundo. A perna que eu estou falando aqui é a perna da inteligência. Não tem ninguém desprovido de inteligência. A gente observa que até nos relatos que existem lá, no livro Justiça Divina, Céu e Inferno, da própria codificação, onde vem falando do céu e do inferno, dos astrais de cada um, ele vem mostrando que aquela condição que o espírito se encontra é uma condição momentânea.
que é necessária para ele naquela encarnação, mas ele não é assim, não. Ele não é débil, não tem problema mental, neurológico por toda a eternidade, não. É uma prova momentânea, que ele está experienciando naquele momento, mas que livre daquele corpo físico, ele é um espírito como outro qualquer. Criado com todas as aptidões, com tudo que o Criador pode nos dar. Tudo de bom e tudo que de ruim há em cada ser, que precisa ser depurado. O ruim, que eu faço a colocação aqui, é a nossa parte que não evoluiu ainda. Involuída. Porque não existe ruim. A pessoa que pode ser extremamente ruim, que tem atitudes extremamente ruins, para outros sejam atitudes necessárias. Às vezes a gente reclama de um pai que ele é severo. Aí diz-se assim, esse pai é muito ruim com os filhos. Não, ele não é ruim, não. Ele é o pai que aqueles filhos precisavam para se manterem firmes e retos no caminho. Porque se ele fosse mole, talvez aqueles filhos se perderiam. Se ele fosse um pai de de boca aberta, os filhos se perderiam. Então, sendo rígido, o que a gente acha que é ruim, não é não. É a condição que ele necessita. É aquela história que está lá no Evangelho, sabe? Que a gente vai andar, nem que saiba as custas do chicote do freio, da espora, mas que a gente vai ter que caminhar. Às vezes é necessário que se use. E aí, uns olham e dizem é ruim. Mas não é não. Não existe nada ruim. Porque até do limão se faz uma limonada. Aquela parte que a gente diz que é ruim de qualquer coisa, ela tem uma utilidade. Ela existe. Se ela existe, ela é útil para alguma coisa. Porque a gente entende que Deus é amor, bondade e justiça. É soberanamente bom e justo. Partindo desse princípio, não tem nada ruim no universo. Não tem ninguém ruim na Terra. Nem nenhuma outra morada. Estamos aprendendo. Vamos sofrer? Se necessário for, estamos aqui para isso. Se não, vamos caminhar. Muito obrigada, viu? Não me deixem falar muito. Eu que agradeço. Margarete está chegando aí. Boa noite, gente. Estava ouvindo aqui a palestra, né, de todo mundo, fazendo as reflexões, né? E assim, ao ler esse trecho do Evangelho, eu penso exatamente o que Letícia e Jus falou aqui sobre a justiça de Deus, né? Porque a gente, na verdade, a gente mede a vida pela nossa justiça, pelo nosso senso de justiça terreno, né? Então, para a gente, o que a gente vê, vamos dizer assim, aconteceu uma tragédia, né? Um acidente, um assassinato, por exemplo, uma família não vai dizer, é justo isso para mim, né? Ninguém vai dizer isso. Mas a gente sabe que existe uma razão espiritual maior em relação àquela existência, àquele acontecimento. Porque há outras existências, né, que é a ideia lá do karma, que a gente veio também limpar, que a gente veio também se transformar. Né? É exatamente isso, né, o senso evolutivo. Então, a necessidade da justiça, de ver essa justiça, eu acho que nós, enquanto estudantes, né, caminhando nessa lida espiritual, a gente tem que entender que a justiça está muito além do que essa justiça terrena aqui que a gente vê. E pensar assim, Deus é justo, bom, soberano, mas o homem tem suas escolhas, né? O ser humano, ele escolhe. E aí nem sempre, ninguém nasce, por exemplo, para ser um assassino, para causar mal, para violentar as pessoas, mas tem pessoas que escolhem isso. E que tem que ter também uma justiça, né, em torno disso, porque senão o mundo seria um caos total. Já pensou se todo mundo que cometesse um crime ficasse ali na impunidade, né? E às vezes o que a gente vê como felicidade, aí a gente fala assim, fulano fez miséria na vida, aí tá rico hoje, ou fulano tá bem aparentemente muitas vezes. A gente vive ainda no mundo muito da aparência, em que o outro demonstra, às vezes, hoje com as redes sociais, então,
uma felicidade e uma paz que no fundo não está vivendo. Porque qual é a nossa maior senso de justiça, gente? É a nossa consciência. Esse é o nosso juiz maior. Né? Não é Deus que vai ali condenando a gente, apontando, você. Não, muito pelo contrário, acho que Deus olha para a gente e diz, meu filho, minha filha, calma, por que tá fazendo isso? Né? Quanta bobagem, né? Quanta besteira a gente faz na vida, mas a gente é como criança mesmo aqui nessa escola, aprendendo, né, a entender. E a gente tem que entender que o que acontece não é como a Letícia falou lá, não é porque Deus quer, que a gente tem essa coisa, né, de falar, tudo é porque Deus quer, é porque Deus deixou assim, é por isso, não. E justifica isso, né? Eu tenho estudado algumas coisas voltadas para a espiritualidade, principalmente oriental, e eles têm uma crença muito forte no sentido da autorresponsabilidade também, daquilo que eu faço com a minha vida, com as minhas escolhas. Né? Porque eu não posso dizer assim, é culpa, porque a gente aqui, principalmente o cristianismo, ele tem um senso também de sempre achar alguém para culpar. São os maus espíritos, é o diabo, é o outro, né? O outro que me faz o mal, é o outro que me causou isso, e eu. E a minha responsabilidade nisso tudo, né? Então eu tenho que parar e rever esse senso também de justiça, né? E de valor, porque, como o Jussi falou aqui, Letícia, Deus é justo, soberano e está sobre tudo. Né? Acima disso tudo aqui, e dessa brincadeira que a gente está vivendo, porque a gente vive ainda muitas ilusões e precisamos amadurecer. Né? E uma dessas é esse senso realmente daquilo que é justo, das nossas atitudes. Né? Porque acho que se todo mundo fizer essa análise, né, de justiça, que está lá, que o mestre nos ensinou, faz o outro aquilo que tu queres que te faça, né? Seria um princípio maior da justiça, a gente não teria tantas coisas erradas como o Evangelho nos ensina, né? Porque a gente teria esse raciocínio, né? Essa fé raciocinada que o Espiritismo nos chama, né? Não para o julgamento do outro, mas para o nosso melhoramento espiritual. Então, é essa a minha concepção. Gratidão aí pelas mensagens, pela sua palestra, Letícia, foi ótimo. Eu que agradeço a você. Eu achei, quer dizer, eu achei não, é interessante essa lição de hoje, porque o basilar da doutrina realmente espírita é a evolução do espírito. Você vê como as coisas giram em nosso meio na doutrina, que ela nos transforma, não para ser melhor, mas para aprender a viver. Porque justamente quando você confrontar com situações difíceis, olha aí, as aflições. Então você sabe, sim, que às vezes acontece para você justamente tirar do limão o suco para fazer limonada, né, José? E a necessidade de você reverter algo que te aconteceu, porque é necessário para alguma lição de vida. Ninguém gostaria de passar por caminhos difíceis e tortuosos. Porém, se for preciso, você tem que procurar entender qual a necessidade e por que eu preciso passar. Porque ninguém vai passar se não for necessário. Você vê como a doutrina espírita, ela vem nos moldando, né, e nos orientando a caminhada. Chico Xavier disse isso, que é muito difícil reencarnar. Porque algo que eu faça a Jússi hoje, para eu encontrar ela lá, vai ser difícil. Mas aqui, se eu fizer e eu chegar para ela e jogar o chapéu, pedir desculpa e mostrar a ela que eu estava, assim, fora da minha realidade, ela pode partir daí compreender e nós tirarmos e quebrarmos essa aresta. Então, tudo isso, a doutrina espírita vem nos moldando e nos direcionando para nós termos realmente encarnações melhores futuramente. E Léo foi muito feliz nas colocações, porque realmente
aflições ela vem, mas também é necessária vir, porque quantas lições de vida se tira em momentos que você jamais pensou que poderia passar. Quando passa, você diz assim, rapaz, foi uma chuva que me ensinou muito. Aí eu tenho que tapar aquele buraquinho que estava ali e eu não estava vendo. Então, a vida é isso aí. A vida é Boa isso noite, mesmo. pessoal. Tudo Boa bem? noite. Eu Boa estou com noite. problema. Eu estou com problema tanto no celular quanto no notebook. Mas eu queria aproveitar a oportunidade e agradecer, né, o estudo com vocês, que eu estou aprendendo muita coisa. Agora eu queria fazer uma pergunta à Letícia, minha amiga. Uma das coisas assim que a gente estuda e observa é que você falou aí que a gente quando está aflito, a gente não aprende nada, né? É interessante essa observação sua. E a gente vê que no Espiritismo, quando a gente está sentindo dor, porque a aflição é uma dor também, né? É. A gente também não aprende, quer dizer, será que a gente pode aprender alguma coisa com a dor? Porque essa também é uma grande lição, né? Que às vezes o Espiritismo nos ensina muito. E uma vez eu ouvi uma frase dizendo assim, que a dor não faz a gente evoluir. O que faz a gente evoluir é o trabalho, né, o estudo. Mas a dor ela serve para a gente aprender alguma coisa, né? De certa forma, né, é um momento de reflexão. O que é que você acha? O papel da dor, né, como educadora para a gente? Olha, Alberto, quando você fala aí do problema da dor, é aquilo que nós falamos sempre quando estamos explanando uma mensagem. A dor as dores estão inseridas nos tropeços que nós passamos. É preciso tropeçar para aprender a caminhar, não é isso? E então é como eu falei que Adalberto sempre dizia, que às vezes é preciso que nós passamos por algumas coisas que não nos agradam para que nós possamos tirar bom proveito. Porque ninguém cresce só de flores. Às vezes, porque você vê a rosa é uma maravilha, um pé de roseira, mas ela tem os espinhos, né? Você vê sair tanta beleza de onde tem um espinho causador, que pode causar um mal enorme. E assim, é o que nós falamos sempre, nós crescemos sim a partir da dor. A dor é tudo aquilo que vem para nos incomodar, que vem para que nós, a partir dali, possa analisar o que vai ser melhor para a gente. O que é que, se eu sinto uma dor, a depender da dor, eu vou procurar ver qual medicamento que vai curar. Se até não curar, mas que vá, como é que diz uma palavra melhor? Que vai aliviar. Que vai aliviar. Mas eu conheço alguns colegas que dizem que quem não vai pela dor, pelo amor vai pela dor. Na doutrina espírita, por exemplo, é aí, né? Então, a dor, ela proporciona meios de você buscar se sobressair, ou então sobreviver. Então, muita gente, eu mesmo conheço colegas que dizem isso. Eu conheci a doutrina espírita pela dor, não foi pelo amor. Eu, graças a Deus, não foi. Foi uma descoberta porque eu me simpatizei e não foi pela dor. Mas eu conheço colegas que descobriram a doutrina espírita pela dor, pela necessidade. E aí veio a necessidade e associou ao crescimento, porque eles se enganjaram na doutrina espírita e convivem até hoje com tudo isso, evoluiu e aprendeu um pouco mais para viver. E eu que eu digo, viu, Alberto, que com a dor a gente cresce. Porque tem dor de todo tipo, né? Tem a dor física e tem a dor moral. E eu digo assim, eu cresci muito. Quando eu digo cresci muito, não é questão material, não. Eu estou falando aqui em todos os ângulos da minha vida.
Eu cresci muito, mas foi preciso acreditar mais na presença divina, acreditar que nós somos capazes e procurar um medicamento para aliviar a dor. Porque se eu ficasse o tempo todo só me queixando do que eu estava sentindo e não procurasse um meio de, de amenizar essa dor, eu não seria quem eu sou hoje. Quem me conhece sabe do que eu estou falando, né? Não vai ser preciso explanar o problema, mas a gente cresce a partir da dor. E se a dor não viesse, eu não seria quem eu sou. Foi preciso. Pronto. Deixa eu me meter no meio da conversa. Se meta aí. Ô, Letícia, você acabou agora, no finalzinho de sua fala, você disse tudo e creio que Alberto pegou a mensagem, porque a dor, ela é aquele instrumento que nos tira da nossa zona de conforto, que nos sacode e que nos leva. Diz assim, ó, você ficou até hoje aí parada, mas de hoje em dia você não vai ficar mais não, porque o negócio aqui tá apertado para você. Você vai ter que sair daí. E a gente sai, cresce. Cresce muito, fica gigante. Porque ou você fica gigante, a dor lhe coloca na condição de ou você fica gigante ou eu vou te esmagar. Isso e mesmo. Pelo instinto de sobrevivência, ninguém quer ser esmagado, todo mundo sai. A dor nos tira da zona de conforto. Isso. Nos fortalece. E aí, Alberto, eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Respondeu. Ou se nós respondemos. Mas eu espero que... E me levou a pensar muita coisa aqui ainda, que está um parafuso na cabeça, mas depois... Mas esse parafuso vai regular. Porque eu vou lhe dizer uma coisa, a falta Tem que chamar um mecânico para resolver aí esse parafuso, viu? Eu estava refletindo hoje aqui comigo, porque eu frequentei outra religião, sempre fui espírita, desde garotinho. Mas eu frequentei algumas assim, só para conhecer outras, mas não, o pensamento meu mesmo é espírita. Então a gente é muito racional. E a gente observa assim no movimento espírita aquela pouca afetividade, né? Aí eu refletindo aqui que às vezes a gente não aparenta nenhuma dor, mas por a gente não amar e não expressar a afetividade é uma dor também. Com certeza. Tá? Porque essa semana eu estava pegando o livro de Hermance Dufour, né? Que é um livro que ela fala sobre os afetos. E é muito profundo, e quando você para poder ver cada frasezinha daquelas palavras, você faz um mergulho e você começa a fazer uma autoanálise, né? Às vezes a gente tem tantas dores escondidas que a gente não consegue perceber. A gente coloca muitas máscaras para mostrar uma aparência, né? E na realidade, lá dentro, embaixo do tapete da gente, a gente sente uma dor e pensa que não está sentindo dor. E isso aqui é bacana, porque se a gente passa por uma doutrina dessa e não procura se descobrir, é mesmo que você passou pela Terra e não procurou se preocupar com os verdadeiros valores, né? O bom da doutrina é isso. E o bom da doutrina vai muito além do que isso, porque a doutrina ela é feita de pessoas, de seres humanos. E a gente se fecha para esses relacionamentos, né? E aí que a gente descobre a grande dor da gente não buscar desenvolver a afetividade. Com certeza. Mas eu acho, Alberto, que o maior problema é porque a gente só pensa muito na dor física. Mas tem essa dor. Não, isso é por isso que a gente não externa ela, porque a dor física
incomoda imediato. Essa outra dor de que você se refere, ela vai minando aos poucos, até você dar por perceber. É justamente o que a doutrina faz, ela desperta algo na gente para que a gente acorde para esse outro sentimento. Com certeza. Então, E eu olha, fico muito... Sim. desculpe, eu vou lhe falar uma coisa agora, você falando dessa relação do movimento, do pessoal, das pessoas do movimento espírita, de nós, espíritas, como nós nos relacionamos, agora está bem melhor. Agora está bem melhor, com certeza. Posso lhe falar assim com experiência que agora está melhor. Porque eu não sei se você conhece uns grupos de autoconhecimento que está acontecendo na FEB. Nós espíritas estamos sendo convidados a participar, a ingressarmos em um desses grupos, porque tem dias alternados e horários alternados, de manhã, de tarde, de noite. Assim, é um grupo de autoconhecimento, do autoconhecer-se, autoavaliar-se. E dentro dessa proposta, eu estou percebendo que da cédula que é a Casa Espírita, a FEB, está havendo uma preocupação, um voltar de olhar para o trabalhador espírita, um olhar para as nossas carências, para as nossas dores, para aquilo que a gente tem dentro da gente. Porque assim, você coloca de uma forma muito boa. Foi criado um bordão de que o espírita ele tem forças para resolver tudo na casa espírita de todo mundo que chega. Chegou com seu pacote, chegue lá, leve e coloque no colo de Jússi, porque Jússi é porreta, tem condição de segurar o pacote dela e o seu, e o do vizinho e da cidade toda. E agora, e assim, sem o apoio de Adalberto, porque Adalberto tem os próprios pacotes dele, Juju tem os próprios pacotes dele, Letícia tem os próprios pacotes dela. E aí, Cristina, vou falar aqui porque é nossa coordenadora, Cristina tem os pacotes dela, também não lhe liga. Não sei quem tem seu... Não, e agora não está mais assim. Agora está assim. Adalberto, Jússi tem os pacotes dela, de quem chega na casa espírita, mas Jússi tem o apoio, o suporte de Adalberto, que liga, que manda uma mensagem, que diz assim, minha irmã, eu estou aqui se você precisar. Sabe? Tem a abertura de poder chegar no outro. Tem Cristina que, quando você precisa, se você precisar mandar uma mensagem, você precisar ligar e ela lhe atende. Sabe? Tem a própria organização desse trabalho que a FEB desenvolve, né, que são coordenadores, trabalhadores da FEB, que também tem esse olhar sensível. Às vezes você não participa de um encontro. Eu estou em um grupo desse. Às vezes você não deu, né? Na sua correria você não deu participar. Aí no outro dia, no dia de tarde, alguém entra em contato com você. Como você está? Tá tudo bem? Você está precisando de ajuda? Não é aquela pergunta assim, por que você não participou do grupo hoje? Não, não tem essa pergunta, não. É assim, como você está? Como eu posso lhe ajudar? Então, eu estou percebendo esse olhar melhor. E, assim, essa é a função. Sabe, no nosso Ceareiros da Paz é a casa que eu congrego, que eu participo, que eu trabalho. A gente tem uma parceria muito boa uns com os outros. Tem aqueles que não rola muita simpatia entre uns e os outros, porque não vai. Tem muitos casos que não vai acontecer. A afinidade de estar junto. Mas tem a preocupação de sinalizar. Olha... Você, que é mais próximo, eu tô achando que fulano não tá bem. Veja como é que ele tá. Tem esse olhar, sabe? É muito bacana isso. E é muito bom. Por isso que eu me esforço para estar junto com vocês nos grupos. Eu me esforço para chegar, porque é muito gostoso, é muito bacana, é muito acolhedor. Sabe? A gente ter essas conversas. E se você quiser, eu vou convidar você ela pode sinalizar isso. Viu? Viu, Jússi?
Sim. Isso é importante que você está falando, apesar de eu não estar participando de grupo assim, questão também de tempo, mas eu sempre comentei com o Adalberto que eu encontrava falha na doutrina espírita nesse sentido. Pergunte a ele, eu sempre comentei com ele, porque você... Não eu não, é na doutrina, é no movimento, nas no pessoas. movimento, nas pessoas, então eu sempre criticava, sabe? Eu fazia uma crítica pessoal. Eu dizia com a Adalberto sobre isso, porque eu não encontrava afinidade assim nas pessoas dentro do movimento espírita. Hoje a gente está percebendo que está realmente havendo uma melhora, pelo menos com o grupo que a gente participa. Eu não sei se foi o sistema de intercâmbio dessa natureza que surgiu, porque isso fez com que eu conhecesse Alberto me conhecesse, eu conhecesse Júcio também, quer dizer, tudo através da internet, é claro, mas a gente hoje já se conhece. Tem uma simpatia. Entendeu? Então, hoje tem que fazer... Tá vendo que a pandemia, que é o bicho-papão, é o nosso bicho-papão, não foi tão ruim? Serviu para alguma coisa, né? Tá servindo para a gente aprender. Olha a questão da dor. Muito obrigado a todos. Que Jesus nos dê paz, nos ilumine e que nos permita caminhar sempre para que no caminho possamos nos dar as mãos. E assim, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade, agradecer por tudo e pedir por todos nós que se fizeram presentes e por aqueles que não estiveram conosco. Muito obrigada. E obrigado, Jesus. A palavra mesmo é gratidão. Que a tua paz permaneça com todos nós, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Gratidão, Senhor.